Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje nós vamos falar sobre notação não convencional de partitura e criativa. Vem comigo, Prof. Rutineia e o nosso intérprete aqui, Ronaldo, aqui com a gente. Vamos nessa? Então, objetivos da nossa aula. Conhecer, entender e aplicar conceitos importantes da música, como pulsação, ritmo, compasso, som e silêncio, melodia e harmonia. Conhecer e entender e aplicar o conceito de partitura musical não convencional. Então, pense um pouco. Você sabe o que é pulsação? Sim ou não? Sabe qual órgão corporal podemos usar de exemplo para a pulsação? Que órgão que tem no nosso corpo que a gente pode usar de exemplo como pulsação? Ah, essa tá tranquila, hein? Olha só, o coração, né? O coração é um exemplo muito legal de pulsação. Chamamos de pulso ou pulsação as batidas que repetem de maneira regular e idêntica ao longo da sua execução. Então é sempre igual. Então o nosso coração, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então sempre vai ter essa pulsação, né? Tum-dum, 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 tum-dum. Sempre essa sequência igual, vai se repetir, né? Então o mesmo som repetindo ali nessa pulsação. O nosso coração tem pulsação. Você pode experimentar senti-la apoiando os dedos sobre o pulso. Então coloca os dedinhos aqui, ó. Fica bem quietinho um pouquinho para sentir essa pulsação. Legal, né? Então a gente consegue sentir a pulsação do nosso coração. E a gente consegue fazer aqui com as mãozinhas, que nem a professora fez, ó, o barulho da pulsação. Abrindo e fechando as mãozinhas, eu consigo fazer a pulsação, né? O barulho para lembrar o som do nosso coração. Então a pulsação são batidas, né, que se repetem de maneira regular e idêntica. E o ritmo? O ritmo também é batida, né? Só que é a sucessão de notas de duração diferentes, ou ainda a articulação entre esses sons e silêncio. Então o ritmo vai ter a batida com som, com silêncio ou instrumentos diferentes. Então é essa marcação com instrumentos, com sons, com silêncios diferentes. Por exemplo, tum-tum pá, tum-tum pá, tum-tum pá, tum-tum pá, né? Então a gente tem o ritmo. Arte em ação. Vamos experimentar com objetos do cotidiano a criação de um ritmo. Depois você cria o seu próprio ritmo, né? Então pega aí, por exemplo, caneta com tampa de panela ou caderno e caneta. Experimente utensílios que tem aí na sua casa, não sejam objetos que podem machucar, tá bom? E trabalhem esse ritmo aí diferente. Crie o seu próprio ritmo. Daqui a pouquinho eu volto.
E aí, quais foram os objetos que vocês exploraram aí na casa de vocês? Garanto que tem muita coisa legal para fazer música. Mas ó, cuidado, hein, para não pegar nada que possa estragar aí para a mãe não brigar comigo. Olha só, a prof separou aqui uma garrafinha de água. A gente também pode usar, né, ó. Pum, pum, pá, né? Para produzir sons. Então, objetos, garrafas, panela. Tem um grupo chamado Stomp, que é muito legal para vocês pesquisarem. O Stomp, eles trabalham sons com instrumentos alternativos. Então, eles fazem sons com panela, liquidificador, bola de basquete. Eles usam, né, coisas do nosso cotidiano, objetos normais do nosso cotidiano para produzir som. E, gente, faz um som maravilhoso. Eles arrasam no som deles. Porque eles organizam, a gente vai falar um pouquinho de harmonia, eles organizam esse som. Então, é diferente de você pegar a tampa da panela, né, só ficar batendo, fazendo barulho, sem organizar o som. Mas quando você organiza uma contagem, por exemplo, 1, 2, 1, 2, né? Então você vai organizando esse som para ficar bonito. E o Stomp, eles conseguem. Então, por favor, se conseguirem, vão lá, pesquisem o grupo Stomp. É muito bacana o som deles, tá? Então, fica aí a dica para vocês. Compasso. O que será que é o compasso? O compasso é o espaço delimitado por duas barras verticais. Então, tem essa barrinha aqui e a outra ali. Então, o compasso é o que fica aqui entre essas barras, tá? Dentro do cálculo, colocamos as notas musicais, completando uma determinada duração total. Então, esse compasso, né, vai ter essa duração, se o tempo vai ser longo ou não, depende de cada música, mas vai estar aqui organizando. Então, para estudar a música, fica mais fácil dividindo ela em compassos, né? O compasso a gente pode usar ali como a contagem também, por exemplo, né? 2, 4 e assim vai. Então, nós temos o compasso musical, ele é muito importante para organizar a música. Mas na música é muito importante também ter sons e silêncios, né? São importantes na hora de organizar. A música é constituída por sons e silêncios. Isso chamamos pausa, o silêncio de um instrumento ou voz. Então, o cantor, quando ele estiver, né, fazendo a sua música, interpretando, ele vai ter momentos de pausa, que ele vai respirar, vai continuar cantando, assim como os instrumentos musicais também, vai ter pausa desses instrumentos. E é muito importante na hora de organizar essa música, os sons, mas ter os silêncios também. Elementos da linguagem musical. Em relação aos elementos da linguagem musical, né, para a composição convencional, podemos dizer que existe a harmonia, a melodia, o ritmo. Veja no quadro a seguir as definições para cada um desses elementos. Então, quando a gente está criando uma música de forma tradicional, a gente vai pensar em todos esses elementos da música, harmonia, melodia, ritmo. Então, a melodia é uma organização linear dos sons, com alturas diferentes que pode também incluir silêncios. Cada som pode ter ou não a mesma duração. Então vai depender, né, do estilo musical, se é um rock and roll, essa duração vai ser mais curta, mais rápida, mais dinâmica. Se é uma música romântica, essa duração vai ser mais longa. Então isso vai depender também. E melodia, uma dica legal, quando você canta música assim, sem usar ali as palavras, quando você balbucia e você reconhece a música, você está reconhecendo a melodia da música, né? Então é bem legal vocês treinarem e pegar uma música que vocês gostam e começar a balbuciar ela, né? Por exemplo. Então, você vai conhecer a melodia, né? A professora cantou aqui, por exemplo. E aí, será que você volta? Tudo à sua volta, né? E aí a professora só fez a melodia, brincou com essa melodia. A harmonia é a combinação dos sons emitidos ao mesmo tempo. Assim como combinamos cores e formas em uma composição visual, combinamos nos sons, né, a serem ouvidos simultaneamente, seguindo regras de harmonia musical. Então, lembra que a professora falou ali da questão do grupo Stomp, né?
Eles, para criarem a música, eles não podem só batucar ali os instrumentos não convencionais dele, a tampa, o liquidificador. Eles vão organizar esse som, qual som entra em cada momento, para que seja uma coisa harmônica, para que não seja um barulho e sim uma música. O ritmo é a organização desses sons com durações diferentes, que pode ou não incluir silêncios. Então, o ritmo, a professora deu o exemplo ali, né, da batida, né? Então, tum, tum, tá, vai incluir notas diferentes juntas, né? Então, aí nós temos o ritmo. Então, a partitura não convencional. Na partitura convencional, nós temos ali a pauta musical, as linhas, né, o pentagrama, a gente tem a separação dos compassos. Na partitura não convencional, né, surgida no século XX, os compositores resolveram experimentar novas formas de registrar esses sons, com figuras, com cores, com pontos. Então, ali do ladinho um exemplo. Então, eu posso pegar, por exemplo, criar uma música e usando cores, olha só. Então, digamos que essa cor aqui vai ser um som mais forte, essa cor aqui eu vou usar... Opa, caiu. Vamos lá, pegar outra. Essa cor aqui, né, um som mais forte, essa aqui um som mais fraco. Enfim, eu vou utilizando as cores para criar minha partitura não convencional. Eu não preciso necessariamente colocar ela na partitura, com o pentagrama, com as 5 linhas, com a separação dos compassos. Eu uso cores, formas, linhas, e aí eu posso criar uma legenda para explicar, né? O azul vai ser um som mais forte, o marrom mais fraco. E assim eu vou criando a minha composição com uma partitura não convencional. Na proposta da partitura gráfica, a criação é livre e as imagens podem ser interpretadas também de modo aberto e espontâneo. Pode-se até interpretar uma partitura de ponta cabeça ou de trás para frente. Então, a partitura não convencional ela pode ter uma legenda para você saber como você vai ler e interpretar essa partitura. Ou não, ou ela pode deixar você livre para interpretar da forma que você queira, né? Interpretar essa partitura de cima para baixo, de baixo para cima, e assim você pode criar de formas diferentes com essa partitura não convencional. Exemplo de uma partitura gráfica esquemática, né, na primeira imagem ali, e ilustrada na segunda imagem. Então ali está toda colorida na segunda imagem, né? Para interpretar essa partitura, você pode combinar primeiro com os colegas uma forma interessante de realizar cada um dos elementos. Então você combina, isso vai ser tal nota, ou isso eu vou cantar assim, eu vou tocar assim, e vocês vão combinando. O ponto pode ser um som vocal breve, um estalo de língua, dedos, uma palma. Você vai combinando, que nem a professora usou aqui o exemplo das cores, né? O azul, por exemplo, no azul, digamos que eu estou aqui com o azul. Quando eu tiver aqui o azul, é uma palma, né? Quando tiver com o laranja, vai ser o estralar de dedos. Então, aqui, ó, palma, palma, né? Então, essa seria a minha partitura. E você pode incluir outros sons, seja de instrumento, seja sons corporais. E falando de sons corporais, música corporal, a gente tem o grupo Barbatuques, que é um grupo brasileiro que eles trabalham música corporal. Então, eles utilizam, né, do corpo como instrumento sonoro. Então, eles vão bater as mãos, estralar dedos, língua, e esses sons eles vão produzindo e organizando, né, de forma harmônica, né, com harmonia, esses sons para criar a música deles. Então, partitura não convencional, a linha pode ser um vocal produzido, como um vogal, por exemplo, boca aberta ou fechada, né? Por exemplo, ali a letra A. Uma imitação de som de vento, etc. O bloco pode ser o resultado de vários sons realizados ao mesmo tempo, né, ou outros que vocês escolham. As ondulações gráficas que a gente viu podem resultar ondulações sonoras feitas com a voz, em murmúrios, ou outro tipo de efeito com mão, esfregando sons com movimentos corporais. Então, você pode pegar ali aquela linha ondulada e o que vai ser? De repente, e vai criando, propondo sons para essa partitura não convencional.
Atividade. Vamos criar uma partitura gráfica? Ela será montada com elementos criados por você para ser interpretada com a voz, com objetos sonoros ou instrumentos musicais. Depois faça a leitura, solte a sua imaginação. Gente, então na partitura não convencional, não tem certo ou errado. Você vai criar os desenhos e propor sons para esses desenhos, para essas linhas, né, para esses traços. Então você pode propor sons corporais, e organizando esses sons vocais, né? Pom, pom, ó, pom, pom, ó, pom, pom, ó. Vai criando sons vocais ou sons com instrumentos, se você toca violão, piano, flauta, enfim. Pode misturar tudo, som corporal, som vocal, instrumento. Use da sua imaginação. Aproveite esse momento e arte em ação.
E aí, conseguiram criar a partitura gráfica de vocês? Espero que tenham caprichado. Mas, ó, além de criar, experimente essa partitura, né? Veja como que ela ficou, treine ela, é muito legal, né? Propor essa partitura diferente, mostrar para o pai, para a mãe, para a tia, para os amigos. Mostre essa partitura diferente que você criou e tente fazer todo mundo junto. Mostre para a professora no Meet, é muito legal. Perceber, assim, as possibilidades de criação. Misturar, né? Sons corporais, sons vocais, sons de instrumentos, pegar também objetos do cotidiano, como o Grupo Stomp faz, e transformar em objeto sonoro, né? Pegar ali, por exemplo, a panela para produzir som junto com a colher, a tampa, né? Batendo ali as tampas, pode pegar a caneta, batendo na cadeira, o caderno, né? Então, muitas possibilidades. Observe ao seu redor, você vai achar muitos objetos que você consegue tirar sons, objetos sonoros, né? Tá cheio de sons no nosso redor. Nós mesmos temos muitos sons para produzir, né? E treine muito, é muito legal. Então, vamos de repente aqui é um desafio, ó. Então, vamos lá, vocês vão estralar a língua, ó. Depois, dedo. E depois os pés. Então. E vão misturando, colocando tempos diferentes na criação de vocês. É muito legal. Explorem, treinem isso depois. Quero ver se vocês conseguem fazer, tá bom? Então, retomando, o que a gente viu hoje? Nessa aula vimos que é necessário se pensar em conceitos importantes para criar a música. Então, eu não posso só pegar um objeto e ficar batucando. O que eu vou ter? Eu vou ter barulho, né? Eu tenho que organizar esses sons, pensar esses sons, pensar os ritmos que eu vou fazer para essa música, a harmonia, como que eu vou deixar ela harmônica para a gente ouvir e ser um som agradável, organizado, para apresentar, né? A gente tem que pensar na melodia, que jeito que eu vou, né? Que vai ser a melodia dessa música. Então, muito importante pensar nos elementos, né, formais da música. A gente viu também a questão da partitura, né, convencional e a não convencional. Então, na partitura convencional, a gente tem ali, né, o pentagrama, as 5 linhas, a gente tem a separação das linhas do compasso, tem todas as notas musicais colocadas ali. Já na partitura não convencional, o nome já diz tudo, é não convencional. Então, ela não é tradicional, ela é diferente. Então, ela vai usar o quê? Linhas, formas, cores, pontos. E, inclusive, a professora pegou aqui, né, essas manchinhas coloridas para usar como partitura. E a gente experimentou essa partitura diferente. Ah, então aqui pode ser tanto um som corporal, como de um instrumento, como vocal. Eu escolho um som para essa cor. Eu escolho um som para essa cor, escolho um outro som para essa. E eu vou explorando essa partitura, que ela não precisa seguir uma forma tradicional e nem deve, ela é não convencional. Então você pode ler ela de cima para baixo, de baixo para cima, de formas diferentes, essa partitura não convencional. Você pode brincar, ela pode trazer uma legenda para você seguir, mas ela pode também não ter nenhuma indicação e você vai criar a sua maneira. E podemos usar os elementos simples, né, que a prof falou, linhas, pontos, cores, para criar essa partitura. E lembrem, a gente tem muitas possibilidades de sons para organizar em uma música. A gente pode usar sons corporais, que nem o Barbatux que faz música, né, música corporal. A gente pode utilizar instrumentos musicais, a gente pode utilizar objetos do cotidiano, como o Grupo Stomp faz. A gente pode misturar tudo isso e fazer sons muito bacanas. Se a gente organizar, a gente vai ter o quê? Uma música, né? Seja com instrumentos convencionais ou não. Mas para isso tem que organizar os sons, pensar na harmonia, na melodia, no ritmo, né? Então pensar tudo com carinho para fazer a sua música, para não ficar apenas um barulho, né? Tem que organizar esses sons. Então, nessa aula nós falamos sobre partituras não convencionais e criativa. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e que, coloque a arte em ação no dia a dia de vocês, se movimentem, criem bastante, tá bom? Beijo, até a próxima que eu vou ficar aqui criando com o Ronaldo. Vamos lá, Ronaldo?